Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mente Cuidada, um podcast sobre saúde mental. Meu nome é João Paulo, sou coordenador do Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Outras Drogas do município de Vila Velha. Vamos bater um papo sobre saúde mental. Para falar sobre isso, estamos aqui com a representante da Rede Abraço, a Natália Borba, nossa psicóloga. Seja muito bem-vinda, Natália. Obrigada, João. Prazer estar aqui para participar desse episódio, para participar desse bate-papo. Fiquei de me apresentar, no começo. Então, eu sou Natália, sou psicóloga de formação, atuo hoje na gerência de estudos, pesquisas e informações da Subsecretaria de Políticas sobre Drogas, do programa Rede Abraço. E fazendo a minha audiodescrição, eu sou uma mulher branca, tenho cabelo ruivo e estou com uma camisa branca de botão aqui. Lembrando que esse projeto tem o apoio do Governo do Estado, na Secretaria Estadual de Governo, com a Rede Abraço. Fazemos parte desse edital de boas práticas. Estamos aqui com a Natália para falar um pouquinho mais sobre esse projeto e falar um pouquinho mais sobre a Rede Abraço. Seja bem-vinda, Natália. Fale para nós qual seria o papel da Rede Abraço hoje no Estado do Espírito Santo. Vou tentar contextualizar um pouquinho, João, sem me alongar muito, mas o programa Rede Abraço, como você falou, é um programa do governo do Estado e ele existe desde 2013. Mas de lá para cá ele passou por modificações, por atualizações, então vou falar um pouco mais da configuração dele hoje, de como o programa está hoje. Então o programa ele vai atuar na política sobre drogas e ele vai atuar em 4 linhas de atuação, 4 eixos que a gente chama. Então ele vai ter ações como no campo da prevenção ao uso de drogas, ele tem ações no campo do cuidado, ações de reinserção social e ações de estudos e pesquisas também, de fomentar informações e geração de conhecimento na área de política sobre drogas. Então, o programa, ele tem essas 4 linhas de atuação e as ações, cada linha, cada eixo tem suas ações específicas e algumas ações que se transversalizam, que quer dizer, que correspondem a mais de um eixo. Então, e você falou bem, esse programa, esse podcast, por exemplo, ele é apoiado pelo edital de boas práticas, que é uma das ações do programa. O que é esse edital? Ele vai apoiar iniciativas que atuem no campo da prevenção, do cuidado e da reinserção social, porque a gente vai entender, e o programa vai tendo essa lógica, que tem algumas ações que nós vamos executar diretamente. Então, é um serviço que o próprio governo do Estado, o próprio programa vai oferecer, que ele mesmo vai desenvolver, mas também que é muito importante a gente apoiar serviços e iniciativas que aconteçam na rede de atenção, que aconteçam nos territórios, que sejam de iniciativa de organizações da sociedade civil que também contribuam com a política sobre drogas. A gente entende que quanto mais diverso for o leque de opções que a gente tem, seja no cuidado, mas também na prevenção, na reinserção, maiores as possibilidades da gente chegar na população, da gente prestar uma atenção de qualidade, da gente ter mais sucesso também nas estratégias que são realizadas. Muito interessante, Natália, ouvir sua fala. Hoje, então, a Rede Abraço ela atua também na questão da ciência, produção de ciência, produção de pesquisa, porque dentro desse contexto eu entendo que a ciência atuaria de forma muito potente dentro da Rede Abraço. Então, assim, a Rede Abraço ela não atua só na prevenção, nem só no tratamento, mas também atuaria nessa questão do campo da ciência. Também. E a gente está hoje com... São 3, na verdade, 3 projetos de pesquisa que nós estamos apoiando. Eu fiquei meio aqui em dúvida, 2 ou 3, porque o terceiro está para começando agora nesse começo de 2024. Que seria Boas Práticas, não é isso? Não, são projetos de pesquisa mesmo, financiados numa parceria que a gente faz com a FAPES, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa aqui do Espírito Santo. Então, a gente está com 3 pesquisas iniciadas, uma iniciando agora, provavelmente em março, mais uma pesquisa sobre saúde do escolar, que inclui o uso de drogas entre adolescentes, como é que está essa questão, mas não só, vai pegar a saúde como um todo. Uma pesquisa junto com a Polícia Técnica da Polícia Civil, que vai tratar mesmo de organizar os dados que eles têm, um painel pericial que vai ser divulgado quando estiver pronto para a população, e uma outra pesquisa que vai começar, que vai relacionar os indicadores de internação
que a gente tem na área de álcool e drogas, com os indicadores de mortalidade e também com o estado de implantação da rede de atenção. Qual é a pergunta da pesquisa, né? Será que onde eu tenho mais rede, mais acesso, eu tenho melhores índices? Eu tenho melhores taxas, né? Será que isso faz diferença? Essa pergunta da qual parte essa pesquisa. Então, são essas 3 pesquisas que a gente está apoiando nesse momento. E temos planejado também fazer apoiar outras pesquisas, né? Apoiar outras iniciativas também, à medida que o tempo for passando. Interessante. Eu acho que o dado é tudo, né? Quando você tem um campo de pesquisa hoje, eu acho que dentro de uma visão macro política, para o tratamento, o acompanhamento e a prevenção da questão do uso de álcool e drogas, eu acho que você saber onde está, a população que você tem que atingir, eu acho que a pesquisa ela é um norteador dessa questão, acho que até inclusive para os municípios, para ser encaminhado na rede de atenção psicossocial. Como é que você enxerga? Você enxergaria dessa forma? Sim, eu entendo que a política sobre drogas ela está num campo muito dinâmico. O que eu estou querendo dizer com isso, né? É um campo em que as coisas não estão postas, não estão dadas em absoluto. Ele se modifica, a realidade que a gente tem hoje não é a mesma realidade que eu tinha há alguns anos atrás. Eu vou tendo produção de novos conhecimentos, eu vou tendo novos desafios também. Você que está no CAPS-AD, vocês veem isso, né? Os desafios, eles mudam, eles aparecem. Você acha que dominou um negócio, aparece outra coisa te desafiando. Então, a gente precisa muito fomentar a produção de conhecimento para que a gente possa cada vez mais prestar serviços de qualidade amparados em conhecimento. A gente acha muita coisa, né, nesse campo da saúde mental, álcool e drogas, acha-se muita coisa, isso não é sem valor, né, o que a gente pensa a partir das nossas crenças e tal, mas a gente precisa produzir dados e aí com isso também pensar em políticas públicas mesmo baseadas em evidências e baseadas na nossa realidade. O levantamento de saúde do escolar, por exemplo, ele pode nos abrir os olhos para questões que talvez nós não estejamos atentos, eles podem, enfim, pode mostrar se a gente está no caminho certo com algumas ações, ou se a gente tem que consertar a rota, né, recalcular o que a gente vai fazer. Então, a produção de conhecimento ela é muito importante. E junto com a produção de conhecimento vem a preocupação que esse ano deve sair o resultado da primeira pesquisa, de difundir esse conhecimento. Porque também não adianta eu produzir, eu financiar, a gente fomentar a pesquisa, essa que vai sair esse ano é a Universidade Federal do Espírito Santo que está conduzindo. Não adianta eu fazer a pesquisa, ter o dado e não dar visibilidade e transparência a ele. Então, a partir do momento que ele sair o resultado, a gente vem com a preocupação de levar para a rede de atenção, de que as pessoas conheçam o resultado, conheçam esses dados para que elas possam usá-los, né, no seu cotidiano, na sua realidade. Interessante. O projeto Boas Práticas, ele entra dentro dessa ideia de trabalhar a questão da prevenção, né, a questão do cuidado e o tratamento propriamente dito, né, porque eu acho que é um fomento hoje que o governo estadual está entregando, né, para a população através de editais, e diversos grupos estão se organizando muito para isso, que eu acho que é uma entrega importante para a população, né? Hoje nós estamos... qual é o número de edital hoje do Boas Práticas? Quantas edições foram feitas? Nós já tivemos 4 edições do edital, e nesse último, que foi de 2023, a gente apoiou 30 projetos. Então, nessas 3 áreas, né? Prevenção, cuidado e reinserção. Então, estão 30 projetos aí acontecendo no Estado com o apoio do edital. E há o planejamento de que 2024 tenha um novo edital com mais 30, com a possibilidade, né, de contemplar mais 30 projetos. A gente vai acompanhando esses projetos ao longo de um ano que eles têm para ser executados, e é muito bacana porque eles são muito diferentes. Então, você está aqui fazendo um podcast, tem alguém fazendo oficina de Congo na Barra do Jucu, tem alguém trabalhando... Até com barbearia. Com barbearia, falar, né? Implantando uma barbearia, tem outro fazendo oficina para criança em Bairro da Penha, em Vitória, né? Que é um bairro de Vitória. Então, a gente tem coisas muito diferentes acontecendo ao mesmo tempo, e daí que é legal, porque a gente só do programa não consegue, sozinho, chegar em todos esses lugares. Mas tem muita gente fazendo muita coisa bacana. Então, a ideia mesmo é encontrar essas pessoas, esses projetos, e dar força e visibilidade para eles, né? Apoiar para que eles possam seguir, continuar e crescer também. Com certeza, muito interessante.
E falar um pouquinho também sobre a questão da Rede Abraço. A Rede Abraço hoje ela é porta aberta? Como é que funciona o fluxo de atendimento de vocês? Aí a gente vai pensando no eixo do cuidado, né? E como eixo do cuidado, a gente tem como principal equipamento, né, nosso, o CAAD, que é o Centro de Acolhimento e Atenção Integral sobre Drogas. Tentei falar devagarzinho até para a intérprete pegar ali, né, todo esse nome. O CAAD, a gente tem 3 unidades dele e ele é um serviço de porta aberta. O que significa ser porta aberta? Que a população não precisa marcar um horário para ir lá fazer um atendimento, ela não precisa de um encaminhamento formal. Pode, se um serviço quiser fazer um encaminhamento para nós, a gente vai receber, mas não precisa. Então, chegando lá, numa unidade do CAAD, que funciona de segunda a sexta, no horário de atendimento, a pessoa vai ser atendida, ela vai ser acolhida, ela vai ter a primeira escuta, pelo menos. Então, como eu falei, não precisa de encaminhamento, não precisa de agendamento, e nós entendemos, né, que é extremamente importante que existam serviços voltados nessa área de álcool e drogas abertos, porque a pessoa ela tem que, quanto mais fácil for o acesso, melhor a possibilidade. Se a pessoa resolver que ela quer buscar ajuda e orientação hoje, o ideal é que ela consiga encontrar um lugar aberto hoje, para que ela possa conversar sobre isso. Então isso é muito importante, a gente preza muito. E também é aberto para familiares, né? Então, a gente recebe muito contato, por exemplo, de eu tenho uma pessoa na minha família que faz uso de droga, mas ele não quer se tratar, o que eu faço? E a gente sempre orienta que o familiar vá até o serviço. Tem uma equipe de família que vai poder atender, que vai poder orientar, e se esse familiar quiser fazer acompanhamento com a gente também vai inseri-lo no acompanhamento, mesmo que a pessoa que está nesse momento fazendo uso da substância não queira fazer nenhum tipo de tratamento ou cuidado neste momento. Ou às vezes a pessoa quer fazer o tratamento no CAPS-AD e o familiar quer fazer um acompanhamento ali com a gente pode pensar esses trabalhos conjuntos. Pode. Porque eu acho que o usuário tem que poder ir naquilo que for mais perto do que ele quer, do que ele precisa. Tem usuário, tem gente que chega lá no CAAD e fala, não é a minha praia. Não é isso que eu quero. E a gente tenta falar, olha, na rede também tem a unidade de saúde, e acho que vocês vão falar ou já falaram sobre tudo isso aqui no podcast, né? Tem a unidade de saúde, tem o CAPS, você pode buscar outras alternativas, mas busque alternativas. E tem outros não, que falam, eu gostei da proposta do CAAD, eu quero fazer o meu acompanhamento aqui. Eu acho que esse é o grande desafio, né, da questão do usuário, é o entendimento daquilo que ele quer e daquilo que ele precisa para aquele momento. Então, assim, é importante ele ter essa escolha daquilo que ficaria melhor para ele, para o tratamento dele. Então, tem pacientes que vão preferir muito mais fazer o tratamento no CAPS, porém o familiar não se adequa ali naquela lógica e aí faz um atendimento, tem um vínculo muito mais interessante com, de repente, o psicólogo do CAAD ou algo do tipo. Muito interessante essa análise. Agora, hoje a Rede Abraço ela atua apenas no centro de Vitória? Em Vitória, o serviço é no centro da cidade. A gente tem uma unidade em Cachoeira de Itapemirim e a gente tem uma unidade em Linhares. Eu não sei de qual o endereço, até brinquei assim, se precisar eu não vou lembrar. Não tem problema. Eu acho que a gente consegue depois colocar aqui embaixo os endereços e tem telefones de contato, e-mail, né? Tem a rede social também, tá no Instagram, e lá tem o telefone e o endereço de para quem precisar. E o papel da Rede Abraço dentro da RAPS, né? Para quem não entende a RAPS é a Rede de Atenção Psicossocial a nível estadual, não é isso? Como é que seria o papel da Rede Abraço dentro dessa rede? Eu acho que a gente até fomentou um pouquinho sobre isso, mas eu queria que você traduzisse um pouquinho melhor para nós, para quem está nos assistindo aqui agora. E para tentar te responder, eu vou dar um passinho atrás até para falar da RAPS. Claro. Né? Sem querer ser repetitiva, porque entendo que esse é um assunto que está aqui nesse programa, né? Mas, como você disse, a RAPS é a Rede de Atenção Psicossocial e ela engloba os serviços que prestam atenção a pessoas em sofrimento mental, seja ele decorrente do uso de substâncias psicoativas, de drogas, né, ou não. Às vezes não tem nada a ver com esse uso. E aí a gente vai ter serviços de vários níveis de complexidade. Eu diria isso para a saúde como um todo, mas na saúde mental, especificamente mais importante, não dá para fazer se não for de uma forma intersetorial. E com o que a gente quer dizer com isso?
ela não pode ser só na saúde, ela precisa envolver os outros atores. Ela precisa envolver a assistência social, ela precisa envolver a educação, eu preciso envolver a área de direitos humanos, a garantia de direitos. Eu preciso de uma rede integrada para que o cuidado possa acontecer de fato. Então, eu queria contextualizar isso porque, se eu olhar para a RAPS, apenas a parte que está ali desenhada mesmo na lei, no Sistema Único de Saúde, que é extremamente importante, você vai ter ali os componentes da rede de saúde. Mas se eu pensar na RAPS, dentro da perspectiva do que a gente chama de clínica ampliada, né, o cuidado que é ampliado, que é intersetorial, que é integrado aos territórios onde as pessoas vivem, todo aquele que se presta ao cuidado das pessoas que estão em sofrimento mental, decorrente ou não do uso de droga, todo aquele que se presta à promoção de saúde, à promoção de qualidade de vida e em saúde mental, produção de saúde, é produção de direito também, promoção de direito, é promoção de inserção social, inserção até no trabalho. Então, quando eu penso isso, a RAPS, eu entendo que a ideia da rede de atenção em saúde mental se amplia. Então, todo mundo compõe uma rede de cuidado. E aí, qual é o papel? Né? Por isso que eu falei que eu ia dar um passinho para trás. É compor essa rede de atenção e cuidado junto. Se a gente for, não substitui serviço nenhum, não tem uma relação de hierarquia com serviço nenhum, tipo, vai receber de encaminhamento de tal serviço, ou ele vai demandar de outro serviço. Não. Mas ele pode complementar e ele pode fortalecer uma rede. Até porque é um serviço de porta aberta. A gente recebe, por ser um serviço de porta aberta, o centro de Vitória é um lugar que tem muita circulação de muita gente, a gente fica perto da Praça Costa Pereira. Então, às vezes, bate alguém lá que não conhece o CAPS do seu município, por exemplo. E, às vezes, o nosso serviço é também de orientar. Então, quando eu penso em rede, eu vou pensar em tudo isso. Alguns eu vou, como é que a gente fala? Posso trazer para o nosso serviço, para a gente acompanhar. Outros a gente vai orientar. Olha, mas no seu território, poxa, você mora perto de um CAPS, né? Então, a gente pensar nessa forma integrada. Acho que apesar da nossa porta de entrada principal ser as unidades de saúde, sim, que às vezes isso é muito pouco fomentado, né? Acho que dentro do nosso contexto, né, de entender que o paciente ele é só o uso, o consumo abusivo daquela substância, mas ele perpassa por todos os serviços, né? Então, assim, a gente tem que fazer esse entendimento de que a porta de entrada principal é a unidade de saúde. Ele tem que ter um vínculo ali, inclusive, né? Que ele é um indivíduo, ele tem que entender que ele tem um todo, tem todas as questões. E aí também é um grande desafio, né? Eu vejo isso lá no CAPS também, né? Mas eu entendo que, assim, eu costumo brincar que porta de entrada é a porta que eu bato e alguém abre. Exato. E aí, todo serviço que se presta ao atendimento ao público tem que aprender a se comportar como porta de entrada, né? Eu nunca posso dizer, não é aqui não volta. Eu preciso acolher, ouvir e aí direcionar. Olha, porque às vezes bate na nossa porta de entrada e a gente abre, a gente vai ver, nossa, mas essa demanda é para assistência. Deixa eu te orientar como é que você acessa o Centro de Referência da Assistência, né, o CRAS. Poxa, a sua demanda você precisa ir na Defensoria Pública. Então, também, isso para mim é porta de entrada e para mim qualquer serviço tem que saber fazer. Nós do CAD temos que saber fazer, o CRAS tem que saber fazer, a Defensoria tem que saber fazer. No fim, todo mundo vira porta de entrada, nessa lógica, né? Para ser rede tem que ser isso, né? A pessoa tem que bater na porta e eu abro. Não quer dizer que eu vou abrir e tentar dar conta de tudo, mas que eu vou acolher e orientar todo mundo que minimamente a gente tem que fazer cabe a nós, enquanto profissional de saúde, fazer esse papel, né? Enquanto serviço também de porta aberta. Mas muito interessante esse bate-papo. O que acontece hoje se um paciente ele busca uma internação? Qual seria hoje o papel da Rede Abraço nesse questionamento, por exemplo? A questão da internação. Exato. Acontece, inclusive, de muita gente nos procurar pedindo internação. E aí tem uma coisa que eu preciso dizer, né, também. Nós só fazemos atendimento voluntário. E todas as nossas modalidades de acompanhamento, todas as nossas propostas terapêuticas são voluntárias. Então, não dá para procurar isso aí, realmente, não dá para procurar a Rede Abraço, eu queria fazer uma internação do meu filho, mas ele não quer. O que a gente vai fazer é acolher o familiar, mas a internação, isso não vai acontecer. Esse é o primeiro ponto. Mas vamos supor que a pessoa chegue lá e ela quer ser internada. Essa decisão, ela é sempre feita em conjunto.
a equipe que atende, e a gente tem uma equipe multiprofissional para isso, a gente tem psicólogo, assistente social, médico, profissional de enfermagem, e o próprio usuário, né, a própria pessoa que procura o atendimento. Tem psiquiatra também. O clínico geral, todo mundo passa, e o psiquiatra, algumas pessoas vão ser atendidas, de acordo com a necessidade. Então, essa equipe, em conjunto com a pessoa, eles vão definir juntos qual é a estratégia terapêutica. E é importante isso, porque às vezes a pessoa chega dizendo, eu quero internar, mas é porque talvez ela não saiba que existem outras opções que podem ser muito interessantes. Ela pode tentar um grupo de acompanhamento, ela pode tentar psicoterapia individual, ela pode fazer uma oficina no CAPS. Então, a gente pode oferecer para ela outras opções. Mas vão ter casos que a gente vai também pensar junto com a pessoa. De fato, a internação aqui se faz importante. Seja porque está num padrão de uso muito intensivo, que está muito prejudicial, está prejudicando outras áreas da vida. A gente recebe pessoas com problemas de saúde decorrentes do uso de álcool, por exemplo. A gente já recebeu neuropatia, né, casos com cirrose, já que a gente vai pensar, poxa, talvez a gente realmente precise da internação mesmo, né, fazer que é o que a gente chama de medida excepcional nesse momento. Então, se isso for voluntário e se houver a necessidade clínica, como que a gente faz hoje? A gente não tem leito nosso, né? Como todo o Estado, os leitos para internação, dessa desintoxicação que a gente chama, eles estão na Secretaria de Saúde. É ela que cuida, que coordena e que regula esses leitos. Então, a gente vai fazer uma solicitação. É até interessante ressaltar que hoje a Rede Abraço ela não faz parte apesar de trabalhar em saúde, com saúde, né, com profissionais de saúde, ela não está lotada na Secretaria CESA, de Saúde. Está na Secretaria de Governo, não é isso? Secretaria do Governo. Perfeito. Que tem mais a ver com essa característica do programa de tentar integrar. Entendi. A gente tem ação com assistência social, ação com a saúde, era uma ação com dúvida a pessoal, educação. Né, que eu tinha. Uai, mas estão trabalhando com profissionais de saúde, falando da saúde, mas no caso seria ligado à Secretaria de Governo. Hoje. Porque se a gente olhar só para a parte do cuidado, talvez fique essa dúvida, mas aí eu te coloco isso, né? Tem ação com a escola, a gente está fazendo uma parceria agora, construindo com a assistência, eu tenho uma ação em conjunto com a segurança pública. Então, e a Secretaria do Governo é justamente uma secretaria que tem por função articular as pastas, né? Articular os outros setores. O que eu ia dizendo? Da internação. Então, a gente solicita esse leito para a Secretaria de Saúde e vai acompanhando a liberação. A gente acompanha essa pessoa enquanto ela aguarda a vaga. Ela continua sendo acompanhada por nós enquanto a vaga não sai. Então entraria via regulação. Via regulação. Enquanto isso, não deixaria de dar o cuidado e a escuta àquele paciente que chegou para vocês. Exato. Né? A gente tem um grupo específico para pessoas que estão aguardando internação, que a gente chama de grupo de monitoramento. E nesse grupo, e é bem bacana esse grupo, que tem uma das facilitadoras é a médica do programa, e a gente tem visto de pacientes que melhoram, começam a apresentar melhora no quadro, com acompanhamento em grupo, e a gente até cancela o pedido de internação. Ele mesmo fala com a gente, acho que eu dei conta aqui no grupo, acho que eu estou bem aqui. E aí a gente muda, né, essa orientação, essa modalidade. Então, quando tem a necessidade da internação, esse é o fluxo. Aí a gente pede, leva até essa... Por um entendimento multidisciplinar, se faz pelo desejo da pessoa. Pelo desejo da pessoa, de forma voluntária, se faz essa regulação via sistema com a Secretaria de Saúde, e aí, no caso, seriam os hospitais gerais ou seriam as clínicas? Como é que funciona? A regulação é da Secretaria de Saúde. Então, fica a critério do médico regulador. A gente vai para hospitais gerais e, às vezes, é regulado por uma clínica credenciada, né, com a Secretaria de Saúde. É sempre bom falar sobre esse tema da internação, porque eu acho que é um tema muito polêmico, muitas das vezes, né? E eu acho que, às vezes, a gente tem que desmistificar aquilo que são questões polêmicas. Eu acho que cabe a nós, enquanto rede, tentar fazer esse entendimento, né? Não só nosso, mas a gente tentar traduzir isso para aquele paciente, para aquele familiar, né? Dentro de um contexto geral das questões da internação, né? Eu acho que a gente tem que ter, acho que minimamente um equilíbrio de entender que a internação, propriamente dito, ela faz parte do cuidado, mas ela não é o cuidado como um todo. Ela sozinha
Não responde. Mas, em alguns casos, há um momento, eu falo que ela é um ponto da linha do cuidado, né? Em que ela pode ser necessária, que ela pode ser útil para aquela pessoa. A gente tem que pensar na internação antes, durante e depois, né? Muitas das vezes falha um pouco nesse processo, né? Às vezes a internação ela vem por uma medida judicial e aí acaba saindo um pouco do controle, né? Porque uma internação involuntária, uma internação, no caso, compulsória, sai um pouco desse controle. Né, tanto do CAD, eu acho que do CAPS, eu acho que de qualquer meio de cuidado. E eu não sei vocês, né, João, mas a gente sente muita diferença entre pessoas que vão para a internação de forma involuntária ou compulsória e as pessoas que vão para uma internação de forma voluntária. Eu estou falando da mesma medida, mas é tão diferente. Por quê? Quando a pessoa participa dessa decisão, ela geralmente volta para o cuidado depois. Eles saem da internação com consulta marcada no CAD. Com continuidade marcada no CAD, e a gente percebe que muito mais gente continua o seu acompanhamento. Então, esse pensar o pós-internação funciona muito mais quando eu faço isso de maneira voluntária, do que, geralmente, quem tem uma internação, às vezes, compulsória, e que é um problema aqui no nosso estado, né, são muitas, não quer nem ver o serviço de saúde depois, porque está com medo de repente, vou ser internado de novo, ele quer passar longe. Quando é voluntário, ele sabe que, assim, se eu não quiser ser internado de novo, eu não vou. Então, eu vou lá. Eu vou lá ver o que eles têm para me propor de cuidado agora. Então, a gente tem respostas muito melhores quando o tratamento, quando a proposta é voluntária. E tem também a questão do vínculo familiar, né? Que às vezes pode ser que perca, né, durante esse processo. Eu acho que a questão da assistência ela é muito importante principalmente na alta desse paciente, porque muitas das vezes a família não quer mais receber a pessoa e tudo mais, e aquele paciente pode ser que ele fique em situação de rua. E aí a gente passa por um processo de enxugar gelo, né? E aí esse paciente retoma, ou seja, foi dado um gasto público muito grande, porque uma internação ela não é barata, né, Natália? Eu acho que você tem mais propriedade até de falar sobre essa questão, não sei o número de valores, mas eu sei que não a internação não é barata, é pago diária ali para aquela clínica ou aquele hospital que recebe, né, de fato esse usuário, e aí ele sai dali numa situação e para onde vai? Né? Eu acho que esse pós também é muito interessante, porque a gente não pode pensar também o pós a nível de saúde. Não, né? Não, exato, não porque dá. A sua consulta está marcada com psiquiatra, está marcada com clínico, e eu vou morar onde? E vai morar onde? Eu vou comer o quê? Perfeito. E é muito triste, porque eu já vi chegar lá gente pedindo para ser internado ou para ir para alguma instituição porque estava com dificuldade de comer. Ele não tinha o que comer. Aí eu penso, cara, não é internação, é isso, sabe? A pessoa chega pedindo, mas a resposta que ela mesma precisa não é essa. Eu não vou conseguir dar essa resposta sozinha, né? O CAD não tem como garantir a alimentação, o CAPS não tem como, mas eu tenho outros recursos na rede que talvez possam me ajudar nessa resposta. Nessa garantia, né? Que é um direito básico de vida. E né? eu acho que perpassa toda a questão do tratamento dele, né? Tudo. Isso aí é básico, né? Eu falo que é muita besteira quando você está na área de álcool e drogas, se você só pensa no uso de droga, você está muito bitolado, você está muito errado. Eu preciso pensar nisso. Essa pessoa tem o que comer, ela tem onde morar. Ou é uma mulher, que também é muito comum, mulher que sofre violência. Eu quero que ela pare de usar droga. Cara, mas ela está apanhando em casa, ela sofre violência doméstica. Então, cuidado na área de álcool e drogas envolve pensar a vida dessa pessoa de forma integral e procurar a resposta que eu preciso para cada caso. Às vezes, a resposta que eu preciso é garantir a proteção numa situação de violência. Ela não precisa de internação, ela precisa sair daquela situação. Não precisa de internação, ele precisa de comida, de trabalho, enfim. Posso pensar em... Né, a gente pode ficar aqui a noite inteira pensando em necessidades básicas. A questão da escuta qualificada, né? Aquele primeiro atendimento, nós chamamos de acolhimento, né, alguns outros locais chamam de anamnese inicial, né, aquela primeira visita do paciente ao serviço. Eu acho que a escuta qualificada ela é tudo, para identificar justamente essas questões e trazer isso para uma roda, para uma equipe multi, para fazer a decisão em conjunto de uma melhor tratamento para esse paciente. Né? Você vê dessa forma também? Também, é isso, né? E aí nunca vai ter uma receita, porque se eu vou atender o João, eu vou pensar numa proposta.
Exatamente. Do projeto terapêutico singular. A gente fala muito essas questões que a gente, né, sintetiza muito a questão de conversando com um profissional, mas passar para o público que está nos assistindo, né, que existe um plano terapêutico singular, é justamente porque cada indivíduo ele vai ter sua particularidade e sua identificação com o melhor tratamento que a gente possa ofertar. E nem sempre, até arrisco dizer que, não sei se maioria ou muitas vezes, a questão da droga nem é a protagonista desse plano. É outra necessidade que está ali gritando e que a gente vai ter que se debruçar sobre, para dar uma resposta efetiva. Exato. E, Natália, hoje como é que está o vínculo da Rede Abraço em relação às comunidades terapêuticas? Hoje existe esse convênio? Como é que funciona isso, mais ou menos, para o público entender? Tá, nossa, dava um podcast só sobre isso, mas eu vou ser sucinta. João, hoje nós temos 6 instituições de acolhimento transitório, né? A comunidade terapêutica ela entra como um serviço de acolhimento transitório credenciadas no estado do Espírito Santo. Então, a Rede Abraço tem porque agora ele não está aberto, né? Mas ele tem um edital de credenciamento. Essas entidades elas participam de um processo de credenciamento que envolve tanto uma parte de apresentar documentação formal, mas também envolve apresentar projeto terapêutico, envolve uma visita em loco, uma visita no local, para a gente ver as condições, para a gente ver se tem condições, né, de atender e entrar no programa. Então, hoje, tem 6 entidades credenciadas. E aí, como que funciona? É importante também a gente alinhar isso, né, explicar isso. Comunidade terapêutica não faz internação, não é isso. Não é esse o objetivo e ela não pode fazer isso por lei. Essas instituições elas vão fazer o que a gente chama de acolhimento transitório. A gente vai ter pessoas que vão procurar a gente, e entendo que essa é uma demanda legítima também, dizendo, olha, eu preciso dar um tempo. E às vezes é isso mesmo que falam pra gente, eu preciso dar um tempo. E eu não estou conseguindo dar esse tempo onde eu moro. Porque também tem as questões de território, de vulnerabilidade, ou porque a própria pessoa avalia que na dinâmica ali do dia a dia dela, do cotidiano dela, não está dando, ela não está conseguindo rever a relação dela com a droga. Eu nem vou dizer parar de usar droga, mas de rever a relação dela com a substância. E aí ele chega para mim e fala assim, eu precisava dar um tempo. E aí, nesses casos, havendo isso voluntariamente, e também passando pela avaliação, porque tem toda uma avaliação, inclusive, de quadro clínico que pode ir, uma pessoa que está com um problema. Isso, às vezes até algum quadro psíquico que demanda outro tipo de atenção, ela não pode ir. Então, ela vai passar por essa avaliação, ela tem que querer, aí ela pode fazer isso que a gente chama de acolhimento transitório, numa dessas 6 entidades. Eu reforço, sim, esse número 6, porque eu sei que existem muitas instituições desse modelo no estado do Espírito Santo. Mas vinculadas a nós, e aí que a gente tem algum controle, alguma gestão, inclusive a atribuição de fiscalizar, são 6. Quem quiser depois tem até um site que você consegue ver quais são, o endereço delas, dá para ver onde elas estão, no nosso observatório. Tem. E elas são fiscalizadas, né? Elas são fiscalizadas mês a mês em parte documental e de 3 em 3 meses uma visita com entrevista aos usuários, né? Tem entrevista a quem fica lá acolhido para saber como é que está a assistência prestada. Então Então ele pode ir para esse espaço, se ele quiser e puder, né? Depois da avaliação. E ele pode ficar lá até 6 meses. E eu falo até porque ele pode desistir antes. Ele pode falar, não, estou aqui tem 1 mês, já deu para mim, estou melhor, consegui me reorganizar, consegui pensar algumas coisas aqui que eu quero voltar para casa. Se ele quiser voltar para casa hoje, ele volta para casa hoje. Né? Não tem o que pensar, não tem obstáculo a isso. De maneira nenhuma. Então, na hora que a pessoa resolver que ela quer ir embora, ela vai embora. Então, até 6 meses, ela pode ficar lá. E querendo sair antes também, ela pode sair antes. Entendi. E como é que funcionaria essa alta? Existe um cuidado de encaminhar para a rede? A Rede Abraço, de alguma forma, é avisada? Sim. A gente tem... Quando é uma desistência, né, eu falei, a pessoa pode querer ir embora hoje. Então, a gente não consegue fazer tanto um planejamento. O que a gente vai fazer é colocar o nosso serviço ali à disposição para acompanhar essa pessoa.
Agora, quando há um planejamento, isso vai sendo discutido com a equipe que está lá também antes. Ou quando a pessoa até avisa que quer sair, mas tem gente que fala isso assim, daqui umas 2 semanas eu vou embora. Ela dá um tempo para a gente também começar a programar. Aí, tem 2 coisas, né? Essa instituição de acolhimento deve comunicar a rede do território dessa pessoa. Então, ela tem que mandar para a Secretaria de Saúde, vamos supor, se é uma pessoa de Vila Velha. Tem Joãozinho, tem uma pessoa aqui, né? Eu falei João, e aí eu lembrei que o entrevistador João foi um péssimo exemplo. Eu sempre utilizava João no caso Maria. Uma péssima escolha minha. Mas é uma pessoa, né, de Vila Velha, e ele vai sair daqui a 15 dias, daqui a 1 mês, para aquela rede poder também saber que ele está voltando para o território e se organizar. E também, dentro do programa, a gente tem uma equipe de reinserção social. Essa equipe está ali, entre outras coisas, acompanhando os desligamentos e altas. Então, ela sabe que tem alguém para sair, ela já começa a ver o que tem no território dessa pessoa e marca também para essa pessoa continuar o acompanhamento. E aí já é um acompanhamento mesmo voltado na continuidade do tratamento fora da instituição e na reinserção social. Aí vai pensar a questão do trabalho, a questão da escolarização. Na verdade, isso também tem a possibilidade de fazer isso lá. Hoje, todas as instituições de acolhimento têm parceria com o EJA, que é Educação de Jovens e Adultos, tem parceria com o Qualificar ES, que é um programa que faz cursos de qualificação profissional, e também a reinserção também vai pensar a questão do vínculo familiar, tentar trazer essa família para o acompanhamento. Então, quando a gente consegue saber com alguma previsibilidade quando vai ser esse desligamento, a gente faz todo esse planejamento. Quando a pessoa desiste e esse desligamento acaba sendo mais repentino, aí a gente vai, né, depois que essa pessoa sair, chamá-la para atendimento também e ver o que a gente constrói ali. Interessante. Não sei se eu expliquei, mas tentei. Não, explicou bem. Eu acho que, assim, cabe a nós, Natália, enquanto esse podcast está no ar, justamente para informar a população de determinados assuntos, que muitas das vezes as pessoas não sabem, não têm a informação. E eu acho que cabe a nós passar isso, né? Eu acho que existem as questões das internações que foram colocadas aqui, existe a questão do tratamento, existe a questão da prevenção, existe a questão das comunidades terapêuticas. Eu acho que tudo isso entra de benefício para a sociedade no sentido que o paciente tem um entendimento singular, né? Ele é único e aí ele vai entender o seguinte, dentro daquele contexto do cuidado, o que se encaixaria melhor para ele. E que ele possa escolher. Exato. Ele tem essa liberdade é melhor para ele. De escolher, porque justamente o tratamento é dele. Então ele tem que entender primeiro que ele precisa desse tratamento e a partir daí qual seria o melhor mecanismo para a gente estar trabalhando essa questão do uso, né? E aí a gente ter um paciente de fato para fazer a questão da reinserção social dele, né? Que se de fato o uso dele estiver abusivo, a gente entende dessa forma. Muito bacana, Natália, fazer essa entrevista contigo, a gente entender um pouquinho de como é que funciona a realidade de vocês. Eu acho que também é um espaço de divulgação para vocês dizerem um pouquinho para a sociedade como é que é o trabalho. Eu imagino que seja um trabalho ali complicado, cansativo muitas das vezes, mas eu acho que a gente gosta. Exato, né? Eu acho que tem que ter esse perfil mesmo para esse tipo de atendimento, que não é fácil, né? E assim, tentando resumir um pouquinho, eu acho que a Rede Abraços ela entra com uma gama de situações que a gente pode estar trabalhando, né? Tanto na questão da prevenção, na questão do cuidado, na questão até mesmo das indicações da internação e também das pesquisas, né? E é importante a população saber, a rede saber, a pesquisa, por exemplo. A gente pode ser provocado, né? A gente está aí fomentando 3 pesquisas, mas a gente pode ser provocado. As pessoas podem nos dizer, olha, eu queria saber mais, falta conhecimento sobre esse assunto. Não posso te dar essa resposta amanhã, mas posso pensar, olha, então a gente pode começar a se direcionar para isso, a buscar conhecimento, a buscar gente que possa vir dialogar sobre isso. Então a gente também pode ser provocado nesse sentido, né? O que a rede quer? O que a rede precisa? Que assuntos que ela quer aprofundar, né? Entendi. Natália, finalizando aqui, né, a nossa entrevista, o nosso bate-papo, fala um pouquinho assim, de forma um pouco mais funcional. Hoje a Rede Abraço, ela está atuando, né, em Vitória, também tem outras unidades em Cachoeiro e Linhares. Quais seriam os horários de atendimento? Tá. Esses centros de acolhimento estão abertos de segunda a sexta,
De 8 às 17, mas a gente pede para chegar até às 16, porque se chegar às 17 não dá tempo do atendimento. E o atendimento é feito por ordem de chegada. A gente até tem a gente funciona até um pouquinho mais tarde, mas já são para os grupos de acompanhamento. Então, para a pessoa que trabalha e não tem como sair no horário de trabalho, eu tenho atendimento depois das 18. Mas para a demanda espontânea, de 8 às 16 pode procurar um dos serviços. Que eu posso passar o endereço depois. Tá, jóia, sem problema, a gente vai estar passando aqui. E qualquer pessoa pode procurar, então? Qualquer pessoa. A idade? A gente vai acolher quem chegar lá. Adolescente, inclusive, se chegar lá, a gente vai acolher. Acolhe, mas aí eu preciso reforçar. A gente não vai propor qualquer modalidade de atendimento para um adolescente. Então, não vou colocar um adolescente, a gente não faz internação, a gente não coloca em comunidade terapêutica, os grupos são mais voltados para adultos. Então, o adolescente, a gente vai principalmente tentar identificar o que tem no território dele, porque às vezes a família dele não sabe, e dar as orientações. E a gente pode acompanhar, em alguns casos, individualmente. Eu acho interessante também... Eu não sei se vocês já fazem isso, mas se não, fica aqui uma sugestão de fomentar também o trabalho do Boas Práticas, né? Que eu acho que tem muita coisa ali que eu acho que pode ser aproveitada muitas das vezes até para o PTS, né? Da equipe quando chega, né? Eu acho que se já não estão fazendo, imagino que sim, fica aí uma sugestão. Aceito a provocação. Falei que a gente podia ser provocado e eu acho que sim, João. Acho que a gente faz isso talvez de maneira tímida ainda. Sim. Acho que a gente pode fazer mais isso, fortalecer. Claro, é que também estamos na 4ª edição, não é isso? Conforme você falou. Perfeito. Então, indo para a 5ª, que está no forno 5ª. Bacana. Natália, então assim, para finalizar o nosso programa, eu acho que eu gostaria que eu sempre peço, né, para o nosso convidado finalizar com uma frase ou com algo que você entende que seria potente, positivo para quem está nos assistindo. Como é que você poderia terminar o nosso programa? Ixi, eu não me preparei para essa. Essa é a surpresa. Essa foi surpresa. Essa é a surpresa do Mente Cuidado. Eu queria lembrar de uma frase, mas eu não vou lembrar, então eu vou improvisá-la. Perfeito, né? Não precisa ser 100%. Acho que o convite é para que a gente faça junto, né? Que a gente faça o cuidado junto, para que a gente pense juntos e para que a gente consiga somar na proposta do cuidado. Acho que a nossa população precisa que a gente se reúna para tentar somar e conversar, inclusive, com onde a gente não tem consenso, para construir uma rede de cuidados que seja efetiva, que seja integrada, né? E que seja resolutiva para a população. É um convite mesmo para nós da Rede Abraço, né, mas para todo mundo também que escutar, para que a gente possa somar. Entendi. Muito bem. Natália, agradeço muito a sua presença aqui, a sua participação vai contribuir muito para o nosso projeto. E eu acho que fica também as cenas dos próximos capítulos, né? Eu acho que tudo que a gente conversou aqui, a gente vai também conversar com outros profissionais, com outras instituições que contribuem, né, na prevenção e no tratamento e no cuidado em pacientes que fazem, né, uso abusivo de álcool e outras drogas. Então é isso, gente. Nos acompanhem, né, no próximo Mente Cuidada. Entrevista, bate-papo, orientação, conhecimento e cuidado. Fique com a gente. Até o próximo programa.